não iria criticar um fornecedor no momento que você precisa muito dele. Então, de novo, quero dizer que não é uma atitude feita de forma impensada. Isso é tudo planejado. Ora, num momento como esse, nós precisamos da matéria-prima que a China nos fornece. Nós vamos criticar a China? É claro que por tudo isso por trás tem toda uma política econômica, tem toda uma política de interesse de Bolsonaro e Paulo Guedes. Então é importante a gente notar o seguinte: se fosse dividir a CPI em etapas, eu diria que a primeira etapa de escândalo, de mortes, de irresponsabilidade de governo, nós fechamos amanhã. É rápido? É rápido demais até. Por quê? Porque é essa soma de um governo que hoje as denúncias provam que não fez nada como poderia fazer, deveria fazer, somado a outro tipo de interesse que amanhã nós vamos querer saber. Então, parece-me que os olhos do país deveriam ser voltados a ver o que vai acontecer amanhã. É importante que a gente convide a população a assistir bem de perto as perguntas que serão feitas, e não tenho dúvida, mais importante do que as perguntas, olha só, parece um paradoxo, mais importante que as perguntas são as respostas que a Pfizer vai nos dar amanhã. Vai fechar, eu não tenho dúvidas, vai fechar o quadradinho, o governo recusou-se a comprar, abriu mão do seu lugar na fila, portanto foi para o final da fila, continuou tendo essa prática com outras vacinas, é o caso do Butantan agora, e renovou essa prática de não ter a vacina na forma como comportou-se em relação à China. Então, é uma soma de fatores que provam o único caminho. Ele aposta na não existência da vacina. É claro que aí é um debate outro, eu posso até fazer um debate até mais profundo histórico. Né? Nós temos uma ciência econômica, nós estudamos um pastor evangélico do século XIX, o Thomas Robert Malthus. E o Malthus ele tinha uma leitura, sendo muito rápido, de que a população ia crescer muito mais do que a produção de alimentos e, portanto, tinha que ter algum tipo de política que incentivasse a morte dos mais fracos. Assim, haveria um equilíbrio entre a população e a produção de alimentos. O que é que o Bolsonaro e Paulo Guedes estão fazendo? Estão resolvendo um problema. São mais de 420 mil mortos. Portanto, isso reduz a pressão sobre a Previdência, reduz a pressão sobre o auxílio emergencial, reduz a pressão sobre alguma outra política social. Então, não tenha dúvida, a pauta hoje é a política malthusiana de Bolsonaro e Paulo Guedes e aqueles que o apoiam. Obrigada, deputado. De fato, o que a gente vê crescer em progressão geométrica é o número de mortes dos brasileiros por conta da conduta do governo Bolsonaro. Marcos Rogério, bem-vindo mais uma vez. Nós temos grandes expectativas, viu? A gente começou a transmissão da CPI na semana passada e já tem um público cativo que já espera pelos seus comentários, você que participa lá de pertinho da CPI. E a gente quer saber, e o povo quer saber. No fim das contas, o Renan Calheiros fez um pedido de prisão, o Omar Aziz que tomou uma decisão dizendo que não faria. O nosso senador Humberto Costa disse que teria que encaminhar ao Ministério Público. Agora, no final, Flávio Bolsonaro entrou e desacatou Renan Calheiros, teve aí o que é chamado de quebra de decoro parlamentar. E no fim das contas, o papo sobre a CPI agora virou sobre essa confusão. Eu gostaria que você contasse para a gente, esclarecesse quais são os próximos passos, o que pode, o que não pode ser feito. Explica para quem nos assiste e nos ouve também pela Rádio PT. Obrigada. Obrigado, Mariana. O prazer estar aqui com o deputado, nosso líder na Câmara, o Enio. Prazer estar aqui com o nosso vice-líder no Congresso, senador Jean Paul Prats, que é um dos membros mais ativos da CPI. Na verdade, a CPI ela é, antes de mais nada, um inquérito parlamentar. E a Constituição Federal, lá no artigo 58, parágrafo 3º, ela diz claramente que a CPI tem os mesmos poderes que uma autoridade judicial. E ao longo dos anos, né, a jurisprudência do STF foi estabelecendo os limites e os contornos dos poderes da CPI. No caso de prisão, assim como uma autoridade policial ou uma autoridade judicial, se essas autoridades se defrontarem com um crime sendo cometido naquele momento, ela pode decretar a prisão
porque nós estaremos ali diante de um estado de flagrância. E o flagrante, não só a autoridade pode decretar, qualquer cidadão, inclusive, pode dar voz de prisão. É o famoso esteja preso, né? Que as pessoas mais simples falam. No caso da CPI de hoje, as mentiras do ex-secretário de Comunicação foram reveladas não apenas pelos próprios senadores ao longo da inquirição, mas pelo conjunto dos internautas. Quem está acompanhando a CPI está vendo dezenas, centenas, milhares de posts em que os próprios internautas confrontam o secretário de Comunicação. E essa postura, né, mentirosa, ela é afrontosa com a CPI, porque se ele tivesse vindo na condição de investigado, e é importante que quem nos acompanha saiba disso, o investigado, quando ele é convocado para depor, ele pode falar, ele pode ficar calado, inclusive para não se incriminar, e ele até se admite em uma situação ou outra que ele possa ser impreciso, ele não pode mentir ostensivamente, evidentemente, mas ele não tem esse dever todo com a verdade. E aí o secretário chega de manhã, o presidente da CPI apregoa, informa ele que ele está depondo como testemunha. Ele não apenas concorda, é importante dizer que ele estava assistido por advogado, e normalmente a testemunha não é assistida por advogado, a testemunha ela vem e fala o que aconteceu, e a partir desse momento ele despreza essa condição de testemunha e passa a desviar das perguntas, o que é uma forma de falso testemunho. O crime de falso testemunho é mentir e calar a verdade, né? Alterar os fatos e calar a verdade. Então, o falso testemunho não é só mentir. Quando você cala a verdade, você deixa de falar a verdade, você também pratica o crime de falso testemunho. E a partir daí foi uma dezena de situações em que ele calou a verdade, em que ele mentiu. Então, foi gravíssimo. O que o relator fez é, a partir dessa constatação e considerando que a CPI é uma autoridade, tem todos os poderes de uma autoridade judicial, se uma testemunha mente perante um juiz, o que é que o juiz faz? Dá voz de prisão por falso testemunho. Se uma testemunha mente perante um delegado, o que é que o delegado faz? Dá voz de prisão como por falso testemunho. E foi exatamente isso que o relator fez. Eu entendo que o presidente da CPI ele não quis se indispor com a parte dos membros, mas em situações normais de temperatura e pressão, e considerando a jurisprudência do STF que diz que a CPI ela se orienta pelo princípio da colegialidade, ou seja, suas decisões são decisões coletivas, eu entendo que o presidente deveria se abster de decidir e ter submetido a decisão para o plenário da comissão. E o plenário da comissão, então, decidiria se deveria prender ou não a testemunha. Me parece que a flagrância está reconhecida. Acho que o senador Enio, o deputado Enio, foi muito preciso. Quando o filho do presidente da República, que também é um senador da República, o senador Flávio Bolsonaro, chega à comissão no momento de desespero, de completo desespero, e aí, ao invés de se valer da jurisprudência do STF, de se valer do argumento legal, do que diz a lei, o regimento interno, ele vai logo para uma agressão pessoal e direta ao senador relator, senador Renan, e isso cria uma confusão na CPI, o presidente suspende os trabalhos. Então, a tática de tumulto é uma tática, inclusive, que vem ocorrendo nessa CPI desde o seu princípio. Era importante que a CPI, ao retomar os seus trabalhos agora, ela analisasse essa questão trazida pelo relator e, eventualmente, submetesse ao conjunto do plenário. Muito obrigada, Marcos Rogério. Eu sei que o senador Jean Paul precisa ir para a sessão do plenário no Senado Federal que está em votação. Marcos Rogério também precisa retomar, porque a CPI vai voltar logo mais, depois da sessão do plenário do Senado. O deputado Enio Verri também tem a sessão na Câmara dos Deputados. Eu quero agradecê-los pela presença. Quero aproveitar a oportunidade também, deputado. Hoje é Dia Internacional da Enfermagem e nós queremos estender os nossos cumprimentos a todos que estão na linha de frente nos hospitais no combate à pandemia, à Covid, e que tem um projeto de lei na Câmara falando sobre o piso salarial da enfermagem. Não sei se ele está na pauta de hoje,
se o senhor tem notícias para nos dar na sua despedida dessa informação, nossos internautas também agradecem. Nós estamos com o projeto... Oi, Enio, fale primeiro. Não, é você, qual pessoa? Fique à vontade, João Paulo. Fique à vontade. Não, nós estamos plenamente cientes e acompanhando o projeto que trata não só do piso salarial, como também da jornada, né, de trabalho. E é muito importante dizer que o pessoal da enfermagem, como chamam, né, mas são todos os profissionais de enfermagem que estão agora em muita evidência, muita gente batendo palmas às janelas, tudo isso chamando de heróis, e realmente são. Mas eles têm uma frase que cala muito fundo, que eles dizem: não queremos ser heróis, nós queremos ser, não queremos ser mártires. Queiram que a gente seja herói, tudo bem, mas mártires jamais. Ou seja, de fato é uma luta de muitos anos, aliás, de mais anos, são décadas. Se não me engano, a primeira vez que esse projeto foi vetado foi por Café Filho. Imagine quanto tempo essas pretensões mínimas estão aí rodando, sendo vetadas por presidentes, sendo aprovadas parcialmente, e agora estamos chegando à reta final, negociando alguns aspectos mínimos desse projeto para que ele venha à pauta, se não essa semana, não mais tardar na próxima. Tem um pedido também de urgência que eu subscrevi com o senador Contarato, que é o autor do projeto de lei. Então, nós estamos fazendo muito esforço para que ele venha à pauta amanhã. Mas a luta é muito renhida. Hoje tivemos manifestações, pessoas nas ruas aqui em Brasília, pelo dia, né, que celebra esse setor tão importante para todos nós, principalmente nessa pandemia. E nós estamos com o pessoal da enfermagem. Queremos que esse projeto finalmente venha à pauta, seja aprovado e que não seja vetado. Deputado N. Olha, hoje é o Dia Mundial da Enfermagem. E, sem dúvida nenhuma, é um momento muito importante. Agora, é um momento importante sempre. São profissionais que doam sua vida pela vida dos outros. Ultimamente, literalmente, porque em tempos de pandemia, o número de profissionais da enfermagem que são atingidos pela Covid vão a óbito é muito grande. Então, me parece que nada mais justo, pela história da categoria e somado à conjuntura da Covid, que nós devemos aprovar esse projeto de lei. Esse projeto trata dos profissionais da enfermagem, tanto para os profissionais graduados, como também os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiros e parteiras. E, de repente, nos grandes centros pode parecer uma coisa extinta, mas ainda no país, parteiros e parteiras têm um papel muito importante na vida. Portanto, do que se refere não só ao nosso mandato, mas à bancada do PT na Câmara, o apoio é irrestrito à luta dessa categoria. Grande abraço. Muito obrigada, deputado Enio Verri. Agradeço muito a presença dos senhores conosco nessa transmissão da TV PT, na Rádio PT, nas redes sociais dos parlamentares, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Bom trabalho para os senhores, que eu sei que o trabalho continua. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Mariana. Obrigado, Mariana. Obrigado pela transmissão e parabéns pelo seu trabalho aí. Tchau. Obrigada, senador. Tchau, gente. Bom, a você que nos acompanhou também, eu quero agradecer. Quero lembrar que amanhã nós voltamos também 9 horas da manhã, mais cedo, porque a CPI foi chamada para mais cedo. Então, nossa transmissão vai começar amanhã às 9 da manhã. Continue nos acompanhando, siga, compartilhe, curta as redes sociais, TV PT no YouTube, nas redes sociais dos nossos parlamentares, PT Nacional, PT no Senado, PT na Câmara, na Rádio PT. E eu conto com vocês amanhã, 9 horas. Boa noite.